Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir a oração mariana do Ângelus com o Papa Francisco, neste sexto domingo do tempo comum. Com vocês nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. O tempo é ensolarado em Roma, mas o sol engana e faz muito frio hoje na capital e também em toda a Itália, que está vivendo uma frente fria. E a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro é de 7 graus. Praça que vemos com as imagens do Vatican Media e que reúne pela segunda vez consecutiva os fiéis, já que desde domingo passado o Papa deixou de fazer o Ângelus da biblioteca do Palácio Apostólico e voltou a fazer da janela do seu escritório. Uma saudação a você que está sintonizado conosco através do rádio, da TV e das redes sociais. Uma saudação especial à Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio SOS Vida, Rádio Fé e Luz de Campinas, Web TV Tropicana da Paraíba, Rádio e TV Evangelizar, Web Rádio Brasil Imperial, Rádio Pax em Beira, Moçambique, Scalabrini Rádio Web de Massachusetts, nos Estados Unidos e EWTN TV. Uma saudação a todos vocês, sejam bem-vindos a esta transmissão. Recordamos que nesta semana, quarta-feira de cinzas, o Papa não vai realizar a audiência geral de todas as semanas para presidir a Santa Missa com o rito da bênção e imposição das cinzas no altar da Cátedra na Basílica de São Pedro. Você poderá acompanhar esta transmissão ao vivo, com comentários em português conosco, a partir das 9h30 locais, 5h30 no horário de Brasília. Estamos aguardando então o Santo Padre para ouvir a sua locução e depois então rezar com ele a oração mariana do Ângelus. Nós que da Rádio Vaticano estamos em festa, pois na sexta-feira, dia 12, comemoramos os 90 anos da nossa emissora, inclusive com uma mensagem do Papa Francisco. Ele que disse que é importante preservar a memória da nossa história e ser nostálgicos não tanto pelo passado, mas sim pelo futuro que somos chamados a construir. As cortinas se abrem, vamos então aguardar o Papa Francisco. Papa que saúda a multidão, que o aplaude. Vamos então nos preparar para ouvir a sua alocução. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. È bella la piazza con il sole, É bonita a praça com o sol, é bonita. Il Vangelo di oggi ci presenta O Evangelho de hoje nos apresenta o encontro entre Jesus un uomo malato di lebbra. e um homem doente de lepra. I lebbrosi erano considerati impuri. Os leprosos eram considerados impuros e, segundo as prescrições da lei, deveriam permanecer fora do centro habitado. Eram excluídos de qualquer relação humana, social e religiosa. Eles não podiam entrar nas sinagogas, no templo. Jesus, ao invés, se deixa aproximar por aquele homem, se comove, estende até mesmo a mão e o toca. Uma coisa impensável naquele tempo. Assim, ele realiza a boa nova que anuncia. Deus se fez próximo da nossa vida, tem compaixão pelo destino da humanidade ferida e vem para abater toda a barreira que nos impede de viver a relação com Ele, com os outros e com nós mesmos. Fez-se próximo. Proximidade. Lembre-se bem desta palavra, proximidade, compaixão,
O Evangelho diz que, vendo o próximo, teve compaixão, ternura. 3 palavras que indicam o estilo de Deus: proximidade, compaixão e ternura. E neste episódio podemos ver 2 transgressões que se encontram neste episódio. A transgressão do leproso, que se aproxima de Jesus e não podia fazê-lo, e Jesus, que, movido por compaixão, se aproxima e o toca com ternura para curá-lo, que também não podia fazer. Os 2 são transgressores. São 2 transgressões. A primeira transgressão é a do leproso. Não obstante as prescrições da lei, ele sai do isolamento e vai até Jesus. A sua doença era considerada um castigo divino. Mas em Jesus, ele pode ver outra face de Deus. Não o Deus que castiga, mas o Pai da compaixão e do amor, que nos liberta do pecado e jamais nos exclui da sua misericórdia. Assim, aquele homem pode sair do isolamento, porque em Jesus encontra Deus, que compartilha a sua dor. A atitude de Jesus o atrai, o leva a sair de si mesmo e a confiar a Ele a sua história dolorosa. Permitam-me aqui um pensamento a sacerdotes tão bons, confessores, que têm essa atitude de atrair as pessoas. E muitas pessoas que se sentem nada no chão, com os pecados, mas com ternura, com compaixão. São muito bons esses confessores, que não estão com um chicote na mão, mas somente recebem, ouvem, e dizer que Deus é bom, que Deus perdoa sempre, que Deus não se cansa de perdoar. A esses confessores misericordiosos, peço hoje a todos vocês um aplauso aqui na praça, todos. A segunda transgressão é a de Jesus. Enquanto a lei proibia de tocar os leprosos, ele se comove, estende a mão e o toca para curá-lo. Alguém poderia dizer: ele pecou, fez o que a lei o proíbe. É um transgressor. É verdade, é um transgressor. Não se limita às palavras, mas o toca. E tocar com amor significa estabelecer uma relação, entrar em comunhão, envolver-se na vida do outro, a ponto de compartilhar inclusive as suas feridas. Com este gesto, Jesus mostra que Deus, que não é indiferente, não mantém a distância de segurança, se aproxima. Pelo contrário, se aproxima com compaixão e toca a nossa vida para curá-la com ternura. É o estilo de Deus. Proximidade, compaixão e ternura. A transgressão de Deus. Deus é um grande transgressor nesse sentido.
Anche oggi Irmãos e nel mondo, irmãs, também hoje no tanti mundo, nostri fratelli muitos de soffrono nossos di irmãos questa malattia, sofrem desta mal doença, de Hansen, a o hanseníase, di altre malattie e ou de condizioni a outras cui è doenças purtroppo e associato condições às quais se pregiudizio associa, sociale. infelizmente, um preconceito social. Questo è un peccatore. Este é um pecador. Pensate a Pensem quel momento quando naquele momento quando entrò nel banchetto quella entrou no donna banquete aquela mulher e buttò sui piedi di Gesù quel profumo. e jogou aos pés de Jesus aquele perfume. Gli altri Os dicevano, ma outros se diziam, questo fosse profeta, mas se ele fosse um profeta, sarebbe conscio, estaria conoscerebbe consciente, chi sia questa donna, conheceria essa mulher, una peccatrice, uma il pecadora, disprezzo. e o desprezo. Invece Gesù Ao invés, Jesus riceve, recebe. anzi, Pelo contrário, ringrazia, agradece. ti sono perdonati i tuoi peccati. E os teus pecados estão perdoados. La tenerezza A di Gesù. ternura de Jesus. E il pregiudizio di E o preconceito sociale di social allontanare de afastar la gente as con la pessoas parola, questo è un impuro, com questo è a un palavra, peccatore, este é um questo è un impuro, esse é um peccatori, pecador. Sì, dalle volte è vero, Sim, ma a verdade, às vezes é verdade, non pregiudicare. mas não com preconceito. Ma ciascuno di noi può capitare Mas a di cada um de sperimentare nós pode ferite, acontecer de experimentar feridas, fallimenti, falências, sofferenze, sofrimentos, egoismi che ci egoísmos chiudono que a nos Dio e fecham agli a Deus altri, e aos outros. perché il peccato ci Porque chiude o pecado nos in fecha noi stessi em per nós mesmos, vergogna, como vergonha, umiliazione, humilhação. e Dio vuole Mas aprire il Deus cuore. quer abrir o coração. Dinanzi a tutto questo, E diante de Gesù tudo ci isso, annuncia che Jesus Dio nos non è anuncia que Deus un'idea não é uma ideia o una dottrina ou uma astratta, doutrina abstrata, ma Dio è colui che mas si Deus é aquele que se contamina con la nostra umanità ferita com a nossa e non humanidade ha paura ferida di venire a contatto e não con tem le medo nostre de entrar em piaghe. contato com as nossas Ma padre, chagas. cosa sta dicendo? Mas, Padre, o que o Che senhor está Dio si dizendo? contamina? Que o Deus se contamina? Non lo dico io, Eu não digo eu. l'ho detto San Paolo. Foi São Paulo Si è quem fatto disse. peccato. Ele se fez pecado. Lui che non è peccatore, che non Ele può que não é peccare, pecador, si que è não pode fatto pecar, peccato. se fez Guarda pecado. come si è contaminato Olha como Dio ele se contaminou, per Deus, avvicinarsi para a aproximar-se noi, a nós, per avere compassione, para ter compaixão, per far capire la sua tenerezza. para fazer entender a sua Vicinanza, ternura, compassione e proximidade, tenerezza. compaixão e ternura. Per rispettare le regole della buona Para respeitar as reputazione, regras da delle boa consuetudini reputação e dos sociali, costumes noi sociais, spesso mettiamo a tacere nós com il frequência dolore, escondemos a indossiamo dor delle ou maschere usamos che lo máscaras que disfarçam. per far quadrare i calcoli dei nostri Para egoismi respeitar os cálculos dos nossos egoísmos e as leis interiores dos nossos medos, não nos envolvemos muito nos sofrimentos dos outros. Peçamos ao invés ao Senhor a graça de viver essas duas transgressões do Evangelho de hoje. Aquela do leproso, para que tenhamos a coragem de sair do nosso isolamento e, ao invés de permanecer ali com pena de nós mesmos ou chorando as nossas falências e lamentações, vamos até Jesus, assim como somos. Senhor, eu sou assim. Nós vamos sentir aquele abraço de Jesus tão bonito. E depois a transgressão de Jesus, um amor que leva a ir além das convenções, que faz superar os preconceitos e o medo de nos envolver na vida do outro. Vamos aprender a ser transgressores, como esses dois, como o leproso e como Jesus. Nos acompanhe neste caminho a Virgem Maria, que agora invocamos na oração do Ângelus. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anquesumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Rezamos com o Papa Francisco. Vamos ouvir então a sua saudação. Cari fratelli e Queridos sorelle, irmãos e irmãs, sempre guardo com gratitude sempre guardo com gratidão l'impenno di coloro ao empenho daqueles que colaboram em favor dei migranti. dos migrantes. A tutti A todos ringrazio agradeço quello che fanno per i o que migranti. fazem pelos migrantes. Hoje, in particolare, Hoje, em especial, mi associo me ai associo vescovi della aos bispos Colombia da Colômbia nell'esprimere ao expressar riconoscenza reconhecimento per la decisione pela delle decisão autorità das autoridades colombianas colombiane de implementar o Estatuto de Proteção Temporária per i migranti pelos migrantes, venezuelani para os presenti migrantes nel paese, venezuelanos presentes no território, favorendone l'accoglienza, la acolhendo-os, protezione e l'integrazione. promovendo acolhimento, proteção e integração. Isso Un paese não faz um país ricchissimo, riquíssimo, soprasviluppato, super desenvolvido. fa un Não, paese um país con tanti com problemi muitos problemas di sviluppo, de di desenvolvimento, de povertà, di pobreza, pace, de paz, quasi 70 anni di guerriglia. com quase 70 anos de guerrilha, mas Con questi problemi com ha esses avuto il problemas coraggio teve a di coragem guardare de olhar a quei migranti e aqueles fare questo migrantes statuto. e fazer este estatuto. Grazie alla Colombia. Obrigado à Colômbia, obrigado. Hoje, Hoje, dei Santi festa Cirillo e dos Metodio, santos Cirilo e Metódio, evangelizzatori dei popoli slavi, evangelizadores dos povos eslavos, proclamados por João Paulo II como padroeiros da Europa, saúdo todas as comunidades que vivem nos territórios evangelizados pelos santos irmãos. Que a sua intercessão ajude a encontrar caminhos novos para comunicar o Evangelho. Não tiveram medo esses dois de encontrar caminhos novos para comunicar o Evangelho. E essa intercessão aumente nas igrejas cristãs de caminhar rumo à plena unidade no respeito das diferenças. E não pode faltar, dia de São Valentim, dirigir um pensamento, uma felicitação aos apaixonados, aos
noivos e namorados, acompanho acompanho com a minha preghiera com a minha oração e li benedico. e os abençoo. E agora minha saudação a vocês, fiéis de Roma e peregrinos. Vejo que há franceses, mexicanos, espanhóis, poloneses. Sejam bem-vindos. Muitas saudações. Quarta-feira que vem, daremos início à Quaresma. Será um tempo favorável para dar um sentido de fé, de esperança à crise que estamos vivendo. E antes, não quero esquecer as 3 palavras que fazem entender o estilo de Deus. Não esqueçam: proximidade, compaixão e ternura. Vamos dizer juntos? Proximidade, compaixão e ternura. Desejo a todos um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e arrivederci, até logo. Assim o Papa saúda a pequena multidão na Praça São Pedro, recordando a festa de São Valentim, o Dia dos Namorados, aqui na Itália e em muitos países também. E nós convidamos você, querido amigo ouvinte, telespectador internauta, a visitar a nossa página. Ali você encontra todas as informações, vaticanews.va/pt. A todos um ótimo domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.